Bem-vinda ao A Cor da Magia. No vídeo de hoje vamos colorir uma ilustração de Natal com o desafio 12 cores. A ilustração que eu escolhi é do livro As Cores do Natal, da Johanna Basford. Antes de começar, eu dei uma olhada no Pinterest, algumas inspirações, e eu vou deixar aqui no link qual foi a imagem que eu usei para inspiração para criar essa figura aqui. É claro que a imagem que eu peguei como inspiração deve ter sido feita com uma caixa 36 ou 40 cores, porque ele tem muitos tons diferentes entre vermelho e o verde. Como eu quero fazer essa daqui apenas com a caixa 12 cores, antes de mais nada, eu peguei um pedacinho de papel e fiz um monte de testes entre misturas de cores para conseguir ter as cores mais parecidas possíveis com as cores usadas na figura de inspiração. Lá no comecinho do vídeo, eu cheguei a mostrar o papelzinho com um teste de cores, tá? Eu fiz o teste entre o amarelo, o vermelho, o laranja, o preto e 2 tons de verde. Caso você tenha interesse, é só voltar no comecinho do vídeo, dar um pause e dar uma olhadinha. Eu recomendo que você faça o seu próprio teste para ter à mão na hora que estiver fazendo seus coloridos. Agora as dicas do desenho. Primeiro, eu passei com um lápis amarelo todos os pontos que eu quero deixar dourados, tá? Que seriam os enfeites de Natal. Eu coloquei nas estrelinhas e nos detalhezinhos dessas bolinhas que ficam penduradas, a parte que eu quero deixar dourada. Depois eu peguei o laranja e vim passando nos detalhezinhos, meio que para dar uma escurecida na parte de baixo, tá? Eu não passei nele todo não, só na parte de baixo, porque a ideia é deixar um pouquinho mais puxada para o dourado do que realmente no amarelo ou laranja. Lembrando que a caixa que eu estou usando aqui é a 12 cores, então eu acho que eu não preciso especificar muito qual é a cor que eu estou usando. Afinal, eu não preciso dizer que eu usei o amarelo canário, sendo que na caixa 12 cores vem apenas um único tipo de amarelo. Mesmo caso com o laranja, estou usando o laranja comum, mas na caixa 12 cores só vem um tipo de laranja mesmo. Agora no enfeite do meio, que seria essa bola que fica pendurada, eu primeiro passei um pouco de preto para conseguir escurecer esse vermelho, já que o vermelho que vem na caixa 12 cores é um vermelho bem vivo e eu quero dar uma sensação grande de luz e sombra. Então eu dei uma bela escurecida nas laterais da bola, tá? Quanto mais puxado para a lateral, mais escuro eu deixei, e no centro eu deixei em branco mesmo para ficar mais claro onde estaria pegando mais luz. Passei isso em uma camada bem fraquinha de preto, depois passei uma camada bem fraquinha de vermelho e voltei com o preto escurecendo mais, onde eu queria que ficasse realmente mais escuro, tomando bastante cuidado para não invadir a parte amarela. Essa parte amarela, quando a gente for escurecer, vai ser com outro lápis, tá? Voltei agora com lápis vermelho, forçando um pouquinho mais a mão, porque agora sim eu quero que ele pegue o tom, já que essa bola é para ser vermelha, apenas com a diferença entre o vermelho claro e o vermelho mais escuro. Se você não conhece esse livro da Johanna Basford, As Cores do Natal, é um livro todo inspirado no tema Natal, vale muito a pena. Ele tá baratinho para compra lá no site da Amazon. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para comprar esse livro e todos os outros livros da Johanna Basford que tem à venda lá no site da Amazon, tá certo? Não faz nenhuma diferença de preço para você e você ajuda a manter o nosso canal. Agora eu voltei com lápis preto, escurecendo a parte que tá pegando menos luz, tá bom? Depois desses detalhes no ao redor, eu vou fazer a parte de cima e a de baixo, o detalhezinho do bico. Passei primeiro o lápis preto, dando uma forçadinha um pouquinho maior, lápis vermelho, uma camada de marrom para misturar, tá? Ele dá uma selada nas cores. E aí eu voltei com o vermelho, porque eu quero deixar ele com um tom parecido do restante da bola. Passei um pouquinho de amarelo ali, onde deveria estar dourado, e com lápis laranja é que eu vim fazendo a sombra
dos detalhes que deveriam ser dourados. Lembrando, esses detalhes já tinham sido pintados de amarelo. Agora eu tô passando lápis laranja só na parte de baixo desses detalhes, como se fosse uma sombra na parte de baixo, tá bom? E nessas partezinhas do meio, que é ondulada, eu coloquei em pontos aleatórios. Com o lápis vermelho, eu passei só embaixo de cada uma para dar mesmo aquela sensação de que é na parte de baixo, como se fosse para dar volume em cada uma das gotinhas, tá? E é isso que vai deixar esse tom um pouquinho mais dourado. Agora, para nossa figura começar a ganhar forma, eu peguei o lápis amarelo e coloquei em todo esse ramo para poder marcar aí e começar a dar uma forma de verdade à nossa figura, porque aí vai ficar mais fácil da gente ver quais são os pontos que eu quero deixar dourado, que vai dar um destaque maior no desenho. Passei o amarelo, forcei um pouquinho aí, tá? Dei uma forçadinha no amarelo em toda essa linha ao redor, nas partes das correntes, tá? Que é para dar esse tomzinho dourado, do mesmo que a gente colocou nas estrelinhas. Primeiro forço o amarelo para depois a gente jogar uma camada de laranja em pontos estratégicos, colocados assim de forma aleatória mesmo. Eu quis fazer esse desenho com a caixa 12 cores, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa bem diferente, como dourado, bolas de Natal, e você pensa, eu preciso de muitas cores, de muitos lápis, da caixa 60 cores, que está custando aí quase R$100, quando na verdade não. Com uma boa mistura de cores, você consegue pegar aí uns tons bem bacana para a gente conseguir fazer. A dica é: sempre teste as cores, as misturas de cores antes de começar um desenho, para você já saber qual lápis você vai precisar usar para chegar no tom que você queria. Agora, voltando para os enfeites, as duas bolas ao lado da bola principal, eu vou usar exatamente o mesmo efeito que eu fiz na bola central, que é o preto com o vermelho, dando a ênfase na luz e sombra. Primeiro eu coloquei ao redor da bola uma camada de preto claro, tá? Não forcei. Depois vim com uma camada de vermelho, também não forcei muito, tá? Fiz uma camada mais claro, com atenção em uma coisa. As duas figuras, elas são iguais, então quando for fazer, cuidado para ter essa simetria, para as figuras ficarem bem parecidas no seu formato, onde vai pegar mais cor e mais sombra, porque essa simetria vai dar uma sensação melhor ao olhar, tá? Venho com o lápis marrom para dar uma misturada entre o vermelho e o preto, tá? Ele dá uma selada aí, você passa um pouquinho mais forte para misturar as duas cores. E aí sim você vem com o vermelho forçando do jeito que eu fiz na bola central. Muito cuidado na parte de luz e sombra para a parte do meio ficar bem mais iluminada. Quando eu comecei as primeiras camadas, ela estava toda branca, a parte do meio da bolinha, tá? Só agora, quando as outras camadas já estão prontas, é que eu dou uma avançada maior na cor para chegar aí no centro. Mas a sensação é essa, de que a iluminação vem de cima e aí ele vai ficar com as partes mais escurecidas do que outras. Esse laranja que eu trouxe agora, tanto nas bolas quanto na corrente e no arco do desenho, ele é muito importante, tá? É esse laranja que vai dar essa sensação mais de dourado, mas é muito importante que você passe o amarelo nesses detalhes pequenos, principalmente das bolas, tá vendo que tem esses ondulados? É importante que você passe o amarelo primeiro, antes das outras cores, porque é muito fininho esse lugar do traço, tá? Como é muito fininho, tem uma chance muito grande dos outros lápis avançarem para dentro dele. Então, primeiro você passa o amarelo, para depois você jogar as outras cores quando o amarelo já estiver ali. Agora eu tô colorindo as bolinhas com o mesmo padrão das bolas do centro.
Isso aí já é uma questão de gosto. Tem gente que gosta das figuras muito coloridas, uma explosão de cores, usa todas as cores da caixa, usa todos os tons da caixa. Eu, particularmente, gosto de tentar encontrar um padrão e seguir ele. No caso, meus detalhes nesta figura são todos em dourados, meus enfeites nesta figura são todos puxados entre o marrom e o avermelhado. Nessa bolinha mesmo eu fiz de uma maneira bem facinho. Eu peguei o lápis preto, fiz ao redor uma camada, joguei uma camadinha de vermelho, uma camada de marrom misturando e passei outra camada de vermelho, sempre circular para deixar aquela iluminação no meio. E aí ele ficou com um tom muitíssimo parecido com os enfeites de baixo. Agora vamos para a parte que achei mais difícil de colorir. Na imagem que eu usei como inspiração, esses pássaros eram exatamente do mesmo tom das bolas, só que lá as bolas estavam com um tom um pouquinho mais avermelhado, porque deve ter sido feita com a caixa de bem mais cores. E eu não queria meus pássaros da mesma cor das bolas, eu queria os animais da figura, que no caso são os dois passarinhos e as renas lá de baixo, com um tom mais quente, para eles darem uma certa destacada do restante da figura. Então, primeiro eu vim com o lápis preto, escurecendo as penas que eu queria mais escuras. Aí não é necessariamente a questão de luz e sombra não, tá? Eu queria que as penas deles dessem aquela sensação de fênix. Então as pontas deles teriam uma cor mais quente do que as partes de dentro das penas. Como eu fiquei muito na dúvida que cor exatamente eu ia colocar no pássaro, eu peguei aquele testezinho de cores do começo para dar uma olhada qual era a cor exata que eu queria para chegar nas cores mais quentes. Então depois disso eu joguei o laranja, do jeito que eu tinha feito no teste de cor. O laranja eu passei por cima de tudo, tá? Eu passei por cima do vermelho, eu passei por cima de preto, eu não passei só nas partes que não estavam pintadas. Porque assim o laranja ajuda a dar uma misturada nas cores, tá? Então, primeiro eu tinha passado uma camada de preto, depois eu passei uma camada de vermelho e agora eu passei uma camada de laranja, apertando bem por cima de tudo para misturar as cores. Depois de passar uma bela camada de laranja por cima de tudo, inclusive da cabeça do passarinho, eu vim com o lápis amarelo e dei uma misturada em tudo. Você pode ver aí que a cor do laranja mudou. Ele vai ficar um tom muito mais quente, principalmente nas pontas das asas, que não havia sido pego o vermelho e o preto. Particularmente, eu gostei muito do resultado dessa mistura de cores. Lembrando, primeiro eu passei o preto, depois eu passei o vermelho, depois o laranja e por cima de tudo, apertando bastante, eu passei o amarelo misturando todas as cores. Tudo isso com a caixa 12 cores da Faber, tá? Facinho, todo mundo tem acesso, dá para você fazer em casa. Agora com o lápis preto eu fiz a parte de cima das flores, tá? Porque aí eu vou dar uma escurecida onde eu quero o vermelho mais escuro, sendo que a parte que eu deixei branca é onde vai pegar mais vermelho, tá? Jogo uma camada de preto, jogo uma camada de vermelho, sem apertar muito por enquanto. Venho com uma camada de marrom misturando as cores, tá? Vou fazer em todas iguais. Lembrando, é a mesma regra das bolinhas lá de baixo. Tente manter um padrão, porque a figura é simétrica. Do jeito que ela é de um lado, você tenta fazer do outro lado. Ela vai ficar mais agradável ao olhar se houver simetria. Depois joguei aí um vermelho para misturar tudo e fiz a parte do caulezinho com preto. Peguei um amarelo agora só para fazer alguns detalhezinhos dos ramos que eu não havia colorido de amarelo, porque agora eu já tô dando aí alguns retoques meio que finais no nosso desenho, porque esse vídeo já tá ficando muito grande e eu vou fazer um vídeo separado só pra gente dar uma olhada nas folhas, tá? E aproveitando que chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu gostei e coloca aí nos comentários se você gostaria de ver mais desafios com a caixa 12 cores, colorindo livros de colorir da Johanna Basford ou de algum outro autor que você goste bastante. Agora já voltei com o laranja, dando aquela sensação, aquela misturada,
em alguns pontos específicos, do jeito que eu fiz nas estrelas. São pontos meio aleatórios, mas eu voltei a tomar cuidado nessa parte da figura em tentar fazer as coisas mais simétricas. Onde eu manchei de um lado, eu tentei manchar nos mesmos lugares do outro lado. São só manchas meio que aleatórias, tá, gente? Porque é para dar essa sensação entre dourado, entre envelhecido, tá? Então tem que ser meio aleatório. Não pode você simplesmente passar laranja por cima de todo o amarelo, porque aí não vai dar esse efeito bacana, mais puxado para o dourado. E agora que a gente tá colocando isso, você já consegue ver aí a figura ganhando um formato. Voltei aí com o amarelo, fazendo só mais alguns pequenos detalhes que eu havia esquecido de colorir, porque ela tem muito detalhe pequeno, então às vezes acontece de você passar algumas coisas despercebido. Voltei com o laranja, fazendo o mesmo detalhezinho de um lado e do outro para dar aquela sensaçãozinha de dourado. E venho no final fazer só um detalhezinho na fruta para finalizar essa figura por hoje. Não perca no próximo vídeo em que eu vou colorir as folhas e terminar esta figura toda com a caixa 12 cores.